Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Entrando agora com a live Você Sabia? E eu espero em Deus que este dia que praticamente se findou, entrando agora à noite, você tenha sido muito grato e continue sendo grato a Deus. Porque, gente, só Ele para te guardar, para nos guardar. Como eu falei de manhã na live, para quem não viu, corre lá e depois veja. Uma palavra do céu para você, uma palavra que vai te ajudar a ter uma boa consciência. E quando nós temos uma boa consciência adaptativa, sim, o Espírito Santo vai nos ajudar, gente, de todas as formas. Sempre escolher o melhor, aquilo que agrada a Deus. E agora eu quero, dentro do Você Sabia, eu comecei a meditar, relutei um pouquinho sobre esse tema que já está aí. Não sei se você já ouviu falar, se você já teve conhecimento sobre a sétima dispensação. Pois é. Olha o tema do Você Sabia hoje. Você já ouviu falar, gente, sobre a sétima dispensação? Porque eu às vezes me preocupo que se prega sobre tantos temas, coisas que não é que não seja de grande valor, mas é de grande valor e nos ajuda muito. Mas, querido, quando você começa a meditar, principalmente sobre a sétima dispensação, você percebe o quanto Deus te ama, o quanto Deus me ama, o quanto Ele está preparando tudo para você. O próprio Cristo declarou. Quando Ele falou, olha, vou voltar para a casa do Pai, vou preparar lugar, retorno e levo vocês comigo. Pensa num negócio desse. Pois bem, gente, a sétima dispensação é o milênio. Opa, já melhorou. É o milênio. Agora pensa um pouco, vai falar sobre a aliança milênica. Pois é, o plano redentor, se você não sabe, aí você sabia, mas o plano redentor de Deus para com o homem termina com o cumprimento dos 1000 anos. Pois é, olha que coisa maravilhosa, sabe? Termina com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra, que serão seguidos do juízo final e a volta à eternidade. Eu digo amém como a missionária Roseli, Deus te abençoe, sabe? Eu digo amém, sabe por quê? Porque aí Jesus Cristo, gente, descerá pessoalmente à terra e será rei. Quem é o rei da glória? Jesus Cristo. Pois é, e ele aqui denominou esta dispensação, sabe de quê? De regeneração. Mateus, deixei aí, Mateus capítulo 19, verso 28, que é também chamada de tempo de restauração, lá em Atos capítulo 3, o verso 20 e o verso 21. E o que mais me chama a atenção, porque nem todo mundo para pensar, para ouvir, quer receber uma palavra como essa, porque as pessoas, elas gostam muito de tudo pronto. Aquilo que está para acontecer parece que está longe. Eu vou falar algo para você, não está não. Está para acontecer algo extraordinário. Aí vem o noivo, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Então aqueles que realmente têm sede, esses assuntos, incrível que pareça, interessante, você só ouve, ou muitas vezes tem aí alguma base, alguma instrução na escola bíblica, que muitos nem gostam, perdão, mas vou ser sincero, de levantar logo cedo, ir à escola bíblica dominical, ou aqueles que têm interesse de fazer parte de uma escola estudando teologia. Pois eu quero chamar a atenção para você. Eu não vou poder aqui externar, falar, aprofundar tanta coisa, mas eu quero falar algumas coisas para você observar que está muito próximo de acontecer. O que vai acontecer é promessa, está na Bíblia. Gente, está aí para acontecer algo extraordinário. Eu estou muito feliz porque eu sei que logo a Igreja de Cristo
não estará mais nessa terra. Aí vem a pergunta, você sabia? Pois é, quando você menos esperar, uma canção, um louvor a Deus, que tanto foi entoado há tantos anos atrás, onde está aquele povo barulhento? Será um momento aonde tantas pessoas vão se lembrar dos cultos, da igreja, daquela rua que tinha uma igreja, vão até correr, vão bater na porta, vão achar, e infelizmente eu tenho que dizer isso, alguns também desesperados, batendo na porta, tentando entrar e buscando o perdão de Deus, só que a igreja já foi. Em Apocalipse, onde eu falei? Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 15, sabe o que diz lá? Diz o seguinte, diz a palavra, o anjo toca a trombeta, anunciando ao mundo inteiro que o milênio irá começar. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes, mas grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou, aleluia, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará, glória a Deus, pelo século do século. Eu não sei você, mas eu já digo amém. Apocalipse capítulo 11, verso 15, digo mais. O milênio, gente, não é uma fantasia, não é uma fantasia, nem uma criação poética. É o reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo, juntamente, gente, com sua igreja, implantará neste mundo, logo após a grande tribulação. Está aqui até a pastora Rosimeire Cominha, minha irmã, que Deus te abençoe, dizendo: eu cantei muito, eu também digo a você, mana, e como eu cantei, como eu toquei, ainda canto, ainda toco. Onde está aquele povo barulhento? Mas aí vem a pergunta, né? O que é o milênio? Eu estou falando um pouquinho sobre isso, quero deixar você um pouquinho com sede de Deus, buscar conhecimento na palavra do Senhor, porque hoje o propósito do Você Sabia é despertar em você, sabe, o interesse de ler, de buscar conhecimento. Querido, o Espírito Santo sempre vai te levar, te guiar a toda a verdade. Bom, o termo milênio, para quem não sabe, aí vem o Você Sabia. Olha só que coisa interessante, o termo milênio, calma que eu vou falar algo, mas você segura aí. O termo milênio não consta na Bíblia. O termo milênio não consta na Bíblia, mas provém de duas palavras latinas. Você vai lembrar até de um carro aí, mille, mille. Então a palavra latina mille significa 1000 e annum significa anos. A palavra milênio é um tempo, ou melhor, é um termo teológico, baseado na passagem de Apocalipse, capítulo 20, depois você vai lá, eu estou dando todos os endereços, ok? Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 10. E para quem não sabe, olha aí, Você Sabia, por isso que eu amo a palavra do Senhor. Esse termo, gente, aparece 6 vezes, quantas vezes eu falei? 6 vezes. Nesta passagem, os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem saber que o milênio é uma doutrina essencialmente bíblica e consistente e teológica. Gente, continuando, olha que coisa mais interessante, eu amo a palavra de Deus. O milênio, gente, é o esplendoroso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, segundo Apocalipse capítulo 5, verso 10, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, e o verso 7, Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao 7. Olha lá em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 65 e o versículo 20, Isaías também, lá em 20, verso 25, Daniel, capítulo 2, verso 35,
Daniel 44, ou perdão, Daniel capítulo 2, verso 35 ao 44, ou se preferir, ainda tem Lucas capítulo 1, verso 32, 33. Lá em Isaías, que eu citei, 65, verso 20, a verdade é do verso 20 ao 25, ok? Bom, vamos lá. Dando esses endereços para você ter base, depois você ir lá com calma, lendo, estudando. Gente, o milênio, ele ocorrerá. Para quem não sabe, aí vem uma questão que às vezes muito, na verdade pouca se fala, tá? Acontecerá após a volta de Jesus. Vou repetir. Olha bem, o milênio ocorrerá após a volta de Jesus, baseado lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 7. E aqui, gente, trata-se de um reino literal. O que eu falei? Trata-se de um reino literal, cujo principal objetivo, oh glória a Deus, é a exaltação de Jesus. E não somente como Messias de Israel, mas como desejado de todas as nações. Eu digo glória a Deus, aleluia. Está escrito lá em Ageu, capítulo 2, verso 7. Ainda continuando, gente, o milênio pode ser considerado ainda a manifestação plena, sabe, do reino de Deus na terra. Oh, aleluia! E isto, gente, nada tem a ver com a doutrina. Pega essa agora, sabe? Olha bem, isso nada tem a ver com a doutrina de algumas seitas que renegam, por exemplo, as verdades bíblicas acerca do arrebatamento da igreja. Por exemplo, ensina que este mundo é o que você vive, eu estou vivendo, nós estamos vivendo. Eles ensinam que este mundo haverá de melhorar. Eu tive que ler. Alguns dizem que esse mundo que você está vivendo, eu estou vivendo aqui, nós estamos vivendo, haverá de melhorar. Pouco a pouco, até se transformar-se num paraíso. Te lembrou de alguma coisa? Não? Eu vou fazer um gesto aqui que você vai lembrar. Ah, lembrou. Com certeza lembrou. Pois bem, mas não é só eles não. Outros ainda acreditam e ensinam que este mundo que você vive, que nós estamos vivendo, há de melhorar aos poucos até se tornar-se num paraíso. A Bíblia não dá esse respaldo e não tem base para isso. Ao contrário, eu vou ter que tirar um verso que está lá no livro de Pedro, onde diz que a terra está sendo guardada para um grande estrondo, aonde vai ser desfeito todos os elementos. Está lá no livro de Pedro. Não vou citar o capítulo e endereço para você ficar curioso e ir lá curiar, como eu sempre gosto de curiar. Peraí, falou o quê? Lá no livro de Pedro fala sobre isso, que a terra está sendo como guardada, né? Entesourada para aquele momento que ela vai ser totalmente destruída. Os elementos vão se desfazer no livro de Pedro. Ó, eu já dando a dica no livro que é de Pedro, ok? Então, já por ali já mostra que isto que é ensinado, falado, não tem base bíblica. Agora, gente, quando será o milênio? Eita, essa é boa, né? Quando será o milênio? Bom, o milênio, para quem ainda não tem esse conhecimento, desse, sabe, estudo, desse ensino, o milênio terá o início no final da grande tribulação. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia, agora eu amo essa parte, na companhia de todos os seus santos, igreja, peraí, como que é? Sim, tá dizendo aqui, ó, igreja e seus anjos, houver aniquilado o dragão, que lá em Gênesis, você vê que ela era uma serpente. Chega em Apocalipse, se tornou um dragão. Olha que coisa interessante, né? Se alimentando do pó. Imagina que pó que ela vem se alimentando desde o livro de Gênesis para se tornar um dragão agora em Apocalipse. Mais uma para você.
o falso profeta e a besta, o anticristo. Apocalipse, capítulo 19, o verso 11 ao 21. O milênio, meus queridos. O milênio. Por consequente, dar-se-á, logicamente, depois do arrebatamento da igreja. E esse fato aqui é interessante, que é algo que vai acontecer em todo o mundo global de uma forma, sabe, como fosse algo assim, como ele diz, a palavra diz, melhor dizendo, a palavra diz, né, que ele virá como ladrão, será algo secreto. O arrebatamento vai acontecer de uma forma secreta. Você imagina, vamos pensar comigo agora. Você imagina o que eu vou te falar? Oh, que lindo que Deus traz ao meu coração. Vamos pensar algo? Ei, você está dirigindo. O carro vai ficar desgovernado. Ei, você está no metrô. Ei, você está caminhando, você está no supermercado, você está em casa cantando, louvando, você está na casa de oração. Onde você estiver, querido. Piscar de olhos. É secreto. Eita, quando derem conta, e não derem conta, porque imagina o motorista conduzindo o ônibus. Servo de Deus, pessoas servindo a Deus, não abrindo mão da salvação, lutando contra o pecado, de repente é algo secreto. Alguém vai dar conta, não tem ninguém no banco, só tem roupa. Vai ficar roupa, vai ficar sapato, fica tudo. Mas ele ou ela some. Uma família inteira, de repente, só vai achar roupa. Eu tenho que te chamar a atenção porque está para acontecer algo extraordinário. Enquanto o mundo para falar uma única coisa, sobre um único fato, sobre os acontecimentos atuais, eu fico às vezes preocupado porque não tem como eu não falar. Eu fico às vezes relutando, vou falar sobre isso. E aí o Espírito Santo fala, mas quem está pedindo? E se você assim obedecer? E ele sempre fala, eu espero que você obedeça, glória a Deus. Você entende? E eu trago esse assunto hoje para você. Mas olha como a mente da gente tem que trabalhar, parar para pensar. Você reluta, luta. Tem gente lutando por tantas coisas, mas não para pensar que está para acontecer. É um fato, gente. Está na palavra. E muitas pessoas, segundo a palavra, veem uma coisa que você não pode deixar de pensar. A Bíblia diz que as pessoas estarão trabalhando. Uma fica, outra vai. Estarão no campo, uma fica, outra vai. Está dormindo, um fica, outro vai. A Bíblia traz cada ilustração para não chamar atenção, para não abrir mão do que você um dia assumiu diante de Deus. Agora vamos pensar algo, eu vou continuar aqui, mas vamos pensar algo então. Gente, pensa no que eu vou falar. De repente, isso pode acontecer hoje. Porque eu não estou vivendo o amanhã e o ontem já foi. Eu estou vivendo que dia, você está vivendo que dia? O hoje. Agora, se hoje aconteceu o que eu estou dizendo, que é algo secreto, e aí? E Deus está nos alertando. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o teu caminhar com Deus? Até parar para pensar, abrir mão daquilo que você estava até planejando, pensando em fazer, em falar, agir, abrir mão de algo que Deus está dizendo, não abra mão. Mas imagine, é hoje o que eu estou dizendo, não é amanhã. E aí eu pergunto, se você seria arrebatado? Pois é, olha o que diz aqui. Neste período, Satanás estará amarrado até que se complete os 1000 anos. E em seguida, importa que ele seja solto por um pouco de tempo, até que seja definitivamente lançado no lago de fogo e inferno. Leia depois Apocalipse, capítulo 20, verso 2, o verso 7 e o verso 10. Gente, nas visões que da parte que Deus lhe, sabe, nas visões que da parte que Deus lhe foram enviadas ao profeta Daniel, o profeta Daniel declara que ele viu uma sucessão de 4 impérios mundiais seguidos pelo reino da pedra. Está lá em Daniel, capítulo 2, verso 45, capítulo 7, o verso 13 até o verso 14. E este último é o reino de Cristo, aleluia, a ser estabelecido quando ele for revelado vindo do céu, vingando-se do anticristo, o qual, segundo a palavra,
será destruído juntamente com o falso profeta e ainda, segundo a palavra, meu querido, efetuará o julgamento das nações. Escrito isso, segundo a palavra, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Ok? Continuando, quando Cristo voltar à terra, ele trará juntamente consigo os santos, aleluia. Aí vem algo que eu amo, que eu falei esses dias atrás, alguém ficou com o olhinho brilhando. Olha que coisa linda, por que eu amo a palavra? Ele trará consigo os santos revestidos de corpos gloriosos. Pessoas essas, gente, que morreram em Cristo desde o tempo de Abel. Meu Deus, é uma palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 7, Judas, verso 14 ou 15. Agora veja bem que coisa linda, por isso que eu gosto de falar algo que lhe chame a atenção e que você não abra mão da salvação, que você lute pela salvação, mas também lute, gente, contra o pecado, ok? Estarão, e esses estarão com Cristo, sabe na onde? Que parte de... Vai te lembrar de alguma coisa. Eles estarão na administração dos reinos e governo da terra, segundo Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. Os judeus, olha quem entra agora aí. Os judeus, nesta época, para quem não sabe, perderão grande parte da população durante a grande tribulação. Zacarias declara isso que eu estou mencionando e proclamando lá no capítulo 13, verso 8 e 9. Agora, tendo Cristo como seu Messias e cabeça, Israel tornar-se-á, olha o que Deus fala sobre agora Israel, tornar-se-á nação líder do mundo e não mais cauda. Aleluia. Assim sendo, os habitantes da terra durante o milênio consistirão de salvos em Cristo, aleluia, os santos ressuscitados, os judeus que abraçaram a fé em Jesus Cristo e as nações simpatizantes. Gente, a palavra é tão linda que diz assim: mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Aí vem a palavra para mim e para você. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, aleluia, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou quase aqui terminando hoje nosso Você Sabia? Mas eu peço, meus amados, queridos, homens de Deus que me estão me dando aí a paz, a boa noite. A todos vocês, querido, eu desejo sim de coração uma boa noite, a paz, que o Senhor vos abençoe em tudo. Mas peço a vocês, se possível, pode deixar seu comentário, aquilo que Deus já te iluminou, compartilhe com nossos irmãos nesse mundo global, as experiências, o conhecimento que você tem. Isso vai ajudar as pessoas a não abrir mão daquilo que o Cristo, o nosso Cristo, conquistou na cruz. Sim, lutar contra o pecado, não abrir mão desse chamado, desta marca que cada um tem, ainda mais a você, meu querido, a você, servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, que tem a marca do sangue do Cordeiro. Amém? Então, para nós fecharmos, olha que coisa interessante. Há uma ideia entre o povo de Deus que a ressurreição será em um só momento. Calma, para você entender que eu estou chegando ao fechamento. É apenas um comentário, é apenas aqui uma pequena palavra do Você Sabia para te chamar a atenção e mergulhar nessa palavra. Vamos lá. Mas a realidade, gente, não será assim. A ordem, segundo a palavra, é a seguinte: a primeira ressurreição, ela é inaugurada por Jesus Cristo, que são, de fato, e a Bíblia trata sobre isso como as primícias do que dormem. Onde você acha isso? Primeiro,
aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, Colossenses, capítulo 1, verso 18, ok? Seguindo a sequência, os que são de Cristo por ocasião da sua vinda, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23, e 7 anos depois, quanto tempo eu falei? 7 anos depois, os mártires da grande tribulação, Apocalipse, capítulo 6, verso 9 e 11, Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Portanto, a primeira ressurreição abrange, tá, da ressurreição de Cristo até os mártires da grande tribulação. E aí vem algo que eu quero lhe dizer. Esta bem-aventurança, ela é aplicada à ressurreição dos justos. O bem-estar, a felicidade do justo advém deste acontecimento. Eu espero que até aqui você teve, como eu, o interesse de buscar mais conhecimento, de entender que a 7ª dispensação fala sobre o milênio. E você agora teve um pouquinho, sabe, de conhecimento. Para por aqui, por quê? Você não imagina como esse assunto ele é extenso, ele é grande. E claro que eu tomaria um tempo muito grande, mas eu quero dizer para você e chamar a tua atenção, que a Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados primeiro. Eu e você, se assim estivermos, e não dormimos, porque nós estamos vivendo esse dia ainda, mas se dormimos no Senhor, eu acho linda a passagem, porque muita gente não pega. O próprio Cristo deu a entender como ele vai te chamar. E ele vai chamar você pelo teu nome. Oh, glória a Deus! Porém, se eu e você estivermos ainda neste corpo, vivos, seremos transformados, arrebatados. E teremos, gente, oh, como eu amo essa passagem, teremos um corpo glorificado. Assim como o próprio Cristo tem. Querido. Por isso eu chamo a sua atenção fechando. Se você não tinha parado para pensar sobre a 7ª dispensação, comece a mergulhar, comece a buscar conhecimento, se prepare. E repito, está para acontecer algo extraordinário. E a pergunta é, se hoje o Senhor te convidar, pensa agora, para morar com Ele, para ficar com Ele, toda a eternidade. Pensa num negócio desse. E aí, você está preparado? Se prepare, lute, não abra mão. Eu, como ministro do Evangelho, eu peço a Deus, através do Espírito Santo, que venha trabalhar aonde precisa ser trabalhado. Sabe? Aonde Ele precisa tirar de todos nós que somos escolhidos, servos de Deus, tudo aquilo, né? De todos nós, tudo aquilo que só Ele sabe, porque Ele sabe, gente, o Espírito Santo sabe, oh glória a Deus, Ele sabe aonde tem qualquer coisa que realmente a palavra não aprova e Deus não se agrada. Agora eu preciso admitir, você também precisa admitir, você precisa dizer para Ele, sonda-me, ó Deus, aleluia. E a questão é, eu não quero ficar, como a pastora Meire, como me falou, que é minha irmã pastora, né? A gente sempre cantava e louvávamos a Deus. E hoje ainda louvamos, né? Porque chega aquela parte que se cantava dizendo, aonde está aquele povo barulhento? E o louvor ele é tão forte, porque ele mostra a realidade que a própria Bíblia está nos dizendo sobre a 7ª dispensação. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, você tenha consciência que tudo que está sendo falado, e muitas vezes se fala de tantas coisas, mas ninguém muitas vezes está atento para o que aconteceu com aquelas 5 mulheres, e delas é tratado que 5 delas eram prudentes, e 5 delas foi considerado como nécias. Ficaram desapercebidas, não perceberam, e de repente quando se deu conta, acabou o óleo, foram pedir o óleo,
para que as suas lamparinas voltassem a ter o brilho, a luz, etc. A gente conhece o texto, não quer nem entrar muito aí. E de repente, as que foram prudentes entraram, a porta se fechou, e quando elas voltaram, não deu mais tempo. Então, querido, esta é a palavra do Senhor no Você Sabia. Aí vem a pergunta, o que foi falado aqui? O que Deus mandou eu falar, trazer a você a sua consciência, a sua memória, você sabia? Você tem conhecimento, ou se não tem, começou a ter agora, não abra mão. E se você tem, queridos, pessoas de Deus, homens de Deus, mulher de Deus, é o que eu falo, deixa o comentário, coloca as coisas, sabe, compartilhe, mas não deixe ninguém ficar sem saber o que é e o que significa a sétima dispensação. Paro por aqui. Se Deus assim permitir, claro, outro dia, outro momento, eu volto e continuo a trazer algo mais profundo sobre esse assunto. Amém? Da minha parte, boa noite a todos vocês. Da minha parte, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Da minha parte, eu, a bispo que está ali no cantinho, queremos desejar a você uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Que o doce Espírito Santo te visite. Grude você e não te solte até aquele grande dia. Eu declaro, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Olha o meu abraço a todos vocês, receba em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe, que a graça, que a doce graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sua família e aqueles que têm a marca de serem ungidos do Senhor sobre o vosso ministério. Amém? Boa noite a todos, em nome de Jesus, e fiquem com Deus e não deixe de compartilhar. Muita gente precisa conhecer e saber do assunto que nós hoje ouvimos da parte do Senhor. Shalom, boa noite.